Olá, Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, acertaram os princípios básicos de um acordo para uma trégua de 35 dias, em que todos os reféns israelenses seriam libertados, em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinos, noticiou o jornal liberal israelense Haaretz, citando como fontes altos funcionários não identificados que participam das negociações intermediadas pelos Estados Unidos, o Egito e o Catar. A notícia ainda não foi confirmada. Nos últimos dias, as posições de negociação pareciam inconciliáveis. Israel ofereceu uma trégua de até 60 dias, com a libertação, em troca da libertação de todos os reféns, e queria também a saída dos líderes do Hamas da faixa de Gaza. O Hamas exigiu o fim da guerra, um cessar-fogo definitivo e a libertação de todos os prisioneiros palestinos e rejeitava a saída dos seus líderes de Gaza. Israel e os parentes dos reféns acreditam que foi o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que vazou declarações dele criticando o Catar, que negocia pelo Hamas, dizendo que o Catar é parte do problema porque financia um grupo terrorista. Durante 6 anos, desde 2017, o chefe do governo de Israel pressionou o Catar a dar dinheiro para o Hamas, num total de $1 bilhão, para minar o poder da Autoridade Nacional Palestina e alegar que não tinha um parceiro confiável para negociar a paz. Netanyahu chegou a dizer, numa reunião ministerial, que quem não quer, como ele, a criação de um Estado palestino, deveria dar dinheiro ao Hamas. O Egito tem interesse em acabar logo com a guerra, com uma dívida de 90% do produto interno bruto, está com a economia abalada e afetado diretamente pela queda da navegação no Mar Vermelho, por causa dos ataques dos rebeldes iemenitas Houthis. Essa queda da navegação reduziu a renda do Canal de Suez em 30% desde o início do ano. Com 110 dias de guerra completados ontem, apesar dos esforços para evitar uma expansão do conflito no Oriente Médio, 10 países e o povo palestinos estão envolvidos. A guerra começou em 7 de outubro, com o ataque do Hamas e de outros 5 grupos armados palestinos contra Israel, com a morte de 1.139 israelenses e estrangeiros. No dia seguinte, a milícia extremista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, começou a atacar o norte de Israel. Desde então, Israel bombardeou a Síria para matar comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana e atingir outros alvos iranianos e de milícias baseadas na Síria. A Jordânia também bombardeou a Síria sob o pretexto de atacar traficantes de drogas. Milícias aliadas ao Irã atacaram pelo menos 145 vezes bases militares onde há soldados dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Já ouvi falar até em 170 ataques. Depois de um ataque terrorista reivindicado pelo Estado Islâmico, o Irã bombardeou a Síria e o Paquistão, que contra-atacou em território iraniano. Ainda há os ataques das milícias Houthis, baseadas no Iêmen. Os Estados Unidos avisaram o Irã que o Estado Islâmico preparava uma ação terrorista antes do atentado contra uma homenagem em memória do general mais importante da história da República Islâmica, Qassem Soleimani, que era o comandante do braço da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior. Soleimani foi morto há 4 anos num ataque dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque. Para o diretor da Fundação Mediterrânea de Estudos Estratégicos, Pierre Hazou, autor de Tzahal, uma nova história do exército israelense. Tzahal é o nome do exército israelense em hebraico. Para o pesquisador, há 2 questões centrais para o futuro da guerra, que vai acontecer com Gaza, no pós-guerra, e se a guerra vai se estender ao Líbano. Seria uma guerra total entre Israel e Hezbollah. O que pode acontecer em Gaza depois da guerra? Uma divisão clara entre guerra e paz é profundamente improvável. As forças israelenses devem se dar o direito de entrar e sair do território palestino por um longo tempo, sob pretexto de garantir a segurança de Israel. Na melhor das hipóteses, o futuro é sombrio, observa Stephen Erlanger, principal correspondente diplomático do jornal norte-americano
The New York Times. Qualquer acordo sustentável exige um compromisso regional envolvendo países como o Egito, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia e o Catar, sob a liderança dos Estados Unidos, o aliado mais confiável de Israel. Tal acordo exigiria uma nova liderança em Israel, um novo primeiro-ministro e também na Autoridade Nacional Palestina, bem como a libertação dos reféns israelenses e de prisioneiros palestinos. O presidente Joe Biden quer uma Autoridade Nacional Palestina revitalizada para governar Gaza como caminho rumo à criação de um Estado palestino, a uma solução com dois países, uma Palestina independente, em grande parte desmilitarizada, ao lado de Israel, uma Palestina comprometida com uma paz duradoura. O primeiro-ministro Netanyahu rejeita totalmente a criação de um Estado palestino e deve fazer disso o centro de sua próxima campanha eleitoral. A visão do líder israelense não é clara. Ele continua a insistir que o Hamas será destruído e que todos os reféns serão libertados, mas esses objetivos são contraditórios, já falei isso aqui. Para libertar os reféns, Israel terá de soltar prisioneiros palestinos. É preciso lembrar que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, considerado o mentor do ataque, foi trocado em 2011, junto com outros 1.020 presos palestinos, por um soldado israelense, Gilad Shalit. Netanyahu nega que queira ocupar Gaza em longo prazo, mas insiste que Israel deve manter o controle de segurança sobre Gaza e a Cisjordânia. O gabinete de guerra de Israel está dividido. O ex-vice-primeiro-ministro e ex-comandante em chefe das Forças Armadas de Israel, o general Benny Gantz, o mais cotado para ser o próximo primeiro-ministro de Israel, outro ex-comandante, o general Gadi Eisenkot, e o diretor do Serviço de Espionagem, Mossad, David Barnea, entendem que não será possível erradicar o Hamas, que tem raízes ideológicas profundas, é um partido, um movimento social e um grupo terrorista, e entendem também que é preciso aceitar esta realidade para libertar os reféns. Crescem as manifestações que exigem prioridade para salvar vidas israelenses. Na quinta-feira, depois de um ataque israelense que matou 20 pessoas numa fila para receber comida e ajuda humanitária em Gaza, os palestinos protestaram contra Netanyahu e Sinwar, pedindo aos dois senhores da guerra o fim do conflito. No Líbano, nem o Hezbollah, o Partido de Deus, que domina a política do país e é mais forte do que o exército libanês, nem seu patrocinador, o Irã, tem interesse numa guerra total contra Israel. Mas o primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, têm. Quando a guerra acabar, um inquérito sobre o fracasso em defender Israel do ataque terrorista de 7 de outubro será realizado e a responsabilidade vai recair sobre os dois. Netanyahu e Gallant têm interesse em prolongar a guerra para enfraquecer o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ajudar a campanha do ex-presidente Donald Trump, um aliado incondicional de Israel, que não vai insistir na criação de uma pátria para o povo palestino. Netanyahu e Gallant mandaram um recado: se até o fim de janeiro a comunidade internacional não retirar o Hezbollah da fronteira com Israel, Israel fará isso. O objetivo de Israel é criar uma zona de segurança no sul do Líbano. Já tentou isso no passado, depois da invasão do Líbano de 1982 a 1985. Israel deixou até o ano 2000 uma milícia aliada ao exército do sul do Líbano com essa missão. O Hezbollah acabou com o exército do sul do Líbano no ano 2000. Na quinta-feira, Israel bombardeou um aeroporto em Kilat Jaber, no sul do Líbano, a 20 quilômetros da fronteira, e afirmou que esse aeroporto era usado pelo Hezbollah e o Irã, aumentando o risco de uma escalada. O ministro da Defesa alegou que a terra é libanesa, o controle é iraniano e o alvo é Israel. Uma grande rebelião na Cisjordânia é improvável. Israel matou quase
400 palestinos desde o início da guerra e prendeu mais de 6.225 militantes da Cisjordânia ou ativistas palestinos, entre eles 1.300 militantes do Hamas, decapitando as forças do Hamas e da Jihad, a Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina. Assim, Israel teria condições de lutar em duas frentes, em Gaza e no norte de Israel, contra o Hezbollah no sul do Líbano. O exército da Síria, abalado pela longa guerra civil do país, não deve se arriscar a um confronto com Israel. Quanto aos hutis, os rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã, os Estados Unidos estão determinados a defender a navegação, a liberdade de navegação no Mar Vermelho. O líder Huti Abdel Malik al-Houthi prometeu continuar atacando até que alimentos e remédios cheguem aos palestinos de Gaza. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram sanções, congelamento de bens e proibição de viagens a 4 líderes hutis. Nesta sexta-feira, todos os olhos se voltam para a Haia, na Holanda. A Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas deve anunciar uma decisão sobre os pedidos de medidas preliminares feitos pela África do Sul, como parte do seu caso em que acusa Israel de genocídio em meio à devastadora campanha israelense contra o Hamas. Como parte da defesa, Israel desclassificou mais de 30 ordens secretas do governo e das Forças Armadas na quinta-feira, para que apresentar como evidências de seus esforços para reduzir as mortes de civis. Nenhum dos documentos inclui ordens dos 10 primeiros dias de guerra, quando Israel cortou a energia elétrica, a água de Gaza e bloqueou a entrada de ajuda humanitária no território palestino. O tribunal deve decidir, primeiro, se tem competência e jurisdição sobre o caso, em segundo lugar, se os atos que a África do Sul acusou Israel de cometer genocídio podem ser enquadrados na Convenção Internacional de 1948 sobre prevenção e repressão ao crime de genocídio, e, em terceiro lugar, se há necessidade de ordenar medidas preliminares de emergência, inclusive um cessar-fogo. A África do Sul solicitou 8 medidas, inclusive que Israel suspenda imediatamente as operações militares na faixa de Gaza. Seja qual for a decisão inicial, o processo deve durar anos. Israel alega que a acusação de genocídio é uma difamação, tendo em vista o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, o pior contra judeus desde o Holocausto cometido pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, de onde nasceu o conceito de genocídio. Quando a África do Sul apresentou a denúncia, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu protestou. Uma organização terrorista cometeu o pior crime contra o povo judeu desde o Holocausto e agora alguém vem para defendê-lo em nome do Holocausto? Que ousadia descarada! A hipocrisia da África do Sul clama aos céus, declarou Netanyahu. As decisões do Tribunal Internacional de Justiça são juridicamente obrigatórias, mas exigem resoluções do Conselho de Segurança da ONU, como sanções ou até mesmo o uso da força para serem implementadas, e os Estados Unidos costumam usar seu poder de veto na ONU para proteger Israel. O fato de Israel participar do processo torna mais difícil ignorar as decisões. A ministra do Exterior sul-africana, Naledi Pandor, estará no tribunal nesta sexta-feira, um sinal de confiança em seu argumento. Os advogados da África do Sul apresentaram a sua denúncia perante o tribunal há 2 semanas. Em 110 dias de combate, cerca de 26 mil palestinos foram mortos, na maioria mulheres e crianças. Mais de 85% da população de Gaza fugiram de casa. A fome aguda ameaça 570 mil palestinos, e a crise humanitária em escala e severidade é descrita pelos críticos de Israel como sem precedentes na história moderna. A escala da destruição em Gaza, o alvo de casas familiares e civis,
a guerra sendo uma guerra contra crianças. Tudo isso deixa claro que a intenção genocida foi colocada em prática. A intenção articulada é a destruição da vida palestina, disse o advogado sul-africano Thembeka Nkukaitobi. A África do Sul aponta para a matança e mutilação em larga escala de civis por Israel, o uso de bombas burras, em vez das chamadas armas inteligentes, o deslocamento em massa, a destruição de bairros inteiros, a privação do acesso a alimentos e água adequados, a falta de assistência médica, abrigo, roupas, higiene e saneamento para civis, e sua destruição das instituições cívicas palestinas, além da incapacidade de proporcionar qualquer lugar de segurança aos habitantes de Gaza. A África do Sul também acusa Israel de impedir nascimentos palestinos, deslocando mulheres grávidas, negando-lhes acesso à água, alimentos, cuidados médicos e matando-as. Acrescenta a acusação sul-africana. Os advogados da África do Sul também citaram declarações de autoridades e políticos israelenses como prova da intenção genocida, inclusive pedidos de aniquilação de Gaza, deslocamento de palestinos em massa, expulsão de palestinos e até mesmo o uso de armas nucleares. Em resposta, Israel argumentou que essas declarações foram feitas num momento de trauma e raiva e não refletem a política oficial do país. O caso acentuou a divisão do mundo perante a guerra. A África do Sul lidera a acusação contra Israel por um compromisso histórico com o povo palestino, que, afirmam autoridades sul-africanas, está sujeito a um regime de apartheid no século XXI, que não é totalmente diferente do que existia na África do Sul até 1994. Como nós, disse Nelson Mandela em 1990, os palestinos estão lutando pelo direito à autodeterminação. O fato de que o país que trouxe o caso é a África do Sul, um símbolo da destruição do colonialismo e do apartheid, não pode ser desprezado, escreveu Nesrin Malik, colunista sudanês britânico do jornal inglês The Guardian. Ele simboliza uma tremenda injustiça racial, muito crua e recente, para ser descartada. Os comentaristas ocidentais apontam uma suposta hipocrisia da África do Sul, dada a relação do país com a Rússia e a indiferença a ações genocidas do Kremlin na invasão da Ucrânia, mas muitos países veem uma diferença profunda entre a indignação norte-americana e europeia diante dos crimes de guerra da Rússia na Ucrânia e a cumplicidade na destruição de Gaza. É a queixa do Sul global contra os critérios ocidentais de superioridade moral, observou Sylvie Kaufmann, comentarista internacional do jornal francês Le Monde. Isso põe em questão uma ordem internacional estabelecida pelo aliado mais poderoso do réu, os Estados Unidos. É também um desafio a uma memória coletiva dominada pelo Holocausto, que se opõe abertamente à da colonização, acrescentou Sylvie Kaufmann. E a África do Sul não está sozinha. Um elenco de países do Sul global, do Brasil à Turquia, da Colômbia a Bangladesh, que apoia a causa sul-africana. O Chile e o México pediram uma investigação de crimes de guerra ao Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, enquanto a Corte Internacional de Justiça da ONU julga países. De acordo com Sarang Chidori Danforth, do Instituto Quincy, governos que representam cerca de 60% da população do Sul global estão liderando ou apoiando ações legais internacionais contra Israel. Quando a Alemanha anunciou a intenção de se apresentar como uma terceira parte em defesa de Israel, alegando que o caso da África do Sul não tem base legal, desencadeou uma objeção indignada da Namíbia, uma ex-colônia alemã, que sofreu o que agora é reconhecido como o primeiro genocídio do século XX,
dos povos Hereró e Namaqua nas mãos das autoridades coloniais alemãs. Poucos conflitos no mundo têm repercussões globais como este. Em todo o mundo, as pessoas têm uma posição sobre isso, disse ao jornal inglês Financial Times Dahlia Scheindlin, analista política baseada em Tel Aviv. Qualquer decisão do tribunal vai inflamar ambos os lados de uma forma ou de outra. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.